Vivo, live da manhã, muito bom dia. Agora sim tá funcionando, tava com problema no áudio, era o microfone. Bom, agora tudo certo. Hoje a gente vai ler Provérbios, capítulo número 6. Vamos ler ele inteiro e depois vamos fazer alguns comentários. Hoje é sábado, geralmente a gente faz um estudo bíblico no sábado. Então vamos lá. Provérbios, capítulo número 6. Meu filho, se você se tornou fiador de seu amigo, se você se comprometeu no lugar de outro, foi traído pelas suas palavras, pelas palavras de sua boca, prisioneiro de sua própria boca. Faça isso agora, meu filho. Liberte a si mesmo, já que caiu em poder de seu amigo. Vá, humilhe-se e incomode-o. Não dê sono a seus olhos, não dê descanso às suas pálpebras. Livre-se, como a gazela da armadilha do caçador, como um pássaro preso pelo laço. Vá ter com a formiga, seu preguiçoso. Considere seus caminhos e seja sábio. Ela não tem chefe, fiscal nem regente. Contudo, provê comida no verão e ajunta seus suprimentos no tempo da colheita. Preguiçoso, quanto tempo ficará aí na cama? Quando você se levantará de seu sono? Vou deitar um pouquinho aqui, descansar um pouquinho ali. Cruzarei os braços para dormir um pouco mais. E a pobreza vem marchando sobre você. E a escassez o abate como um soldado invasor. Um perverso, um homem cruel, vive por discursos tortos, piscando os olhos, arrastando os pés e apontando com os dedos. Com engano em seu coração, está sempre conspirando o mal e semeando discórdia. Todavia, o desastre repentino vem sobre ele, que é inesperadamente quebrado sem reparo. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que ele detesta: olhar altivo, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que planeja maldade, pés que se apressam em fazer o mal, falsa testemunha que mente com todo o fôlego, e quem semeia a discórdia entre os irmãos. Meu filho, obedeça às ordens de seu pai e não abandone os ensinamentos de sua mãe. Prenda-os sempre em seu coração. Amarre-os em volta de seu pescoço. Quando você andar, eles o conduzirão. Quando você se deitar, eles o protegerão. E quando você despertar, falarão com você. Pois o mandamento é a lâmpada, e a sua palavra é a luz, e as advertências da disciplina, caminhos para a vida. Elas preservam você da mulher maligna e da língua sedutora da mulher fácil. Não deixe seu coração envaidecer-se atrás da sua beleza. Nem permita que seus olhares o aprisionem. O preço da prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera está à caça de uma vida preciosa. Poderia um homem carregar fogo dentro de sua veste sem queimar suas roupas? Poderia um homem andar sobre as brasas sem queimar seus pés? Assim, aquele que mantiver relações sexuais com a mulher de seu próximo, qualquer que tocá-la será punido. Um ladrão não é desprezado quando rouba, apenas para satisfazer o apetite quando tem fome. Mas até ele, quando pego, deve pagar 7 vezes mais. Talvez tenha de entregar tudo o que possui. O que comete adultério perde a razão. O que faz isso destrói a si mesmo. Ele não terá nada senão feridas e tribulação, e sua desgraça jamais será apagada. Pois o ciúme leva um homem à fúria. Ele não terá misericórdia quando se vingar, não aceitará compensação, recusará qualquer paga, sem se importar pela quantia. É muito interessante que esses textos de Provérbios, ele fala sobre várias coisas que você olha e fala, pô, isso aqui é moralmente aceito na nossa sociedade. Todas essas outras coisas são claramente o mal, claramente coisas que não se deve fazer.
seja o adultério, seja o roubo, seja essa questão de ser fiador do seu irmão, ou mesmo aquela questão que ele coloca de vai ter com a formiga, veja como ela trabalha e tudo mais. Só que uma coisa muito interessante para você levar para sua vida é o seguinte: toda ideia que você tem, absolutamente toda ideia que você tem, ela não vem de você. Ela vem de alguma fonte, de algum lugar, alguma linha de pensamento. A nossa sociedade, ela tem várias linhas de pensamento que a trazem para onde a gente tem, para os valores morais, para a ética e até mesmo para a cultura que a gente tem. Então, tudo que a gente pensa, a gente tem que parar, estudar e tentar descobrir de onde veio a fonte desse pensamento. Por que, que eu penso isso aqui? Porque nós somos uma continuação na humanidade, nós somos uma continuação de pai para filho, de algo que está sendo passado. Então, se você olhar, até mesmo o cabelo que você tem não é tão original assim. Alguém já teve um cabelo daquele? A questão de deixar a barba ou não deixar a barba, a questão de ler a Bíblia, a questão da fé, a questão, enfim, roupa, tudo, tudo, tudo. Uma prateleira de livros, tudo vem de alguém. E toda ideia que está na tua cabeça veio de uma linha de raciocínio que foi traçada antes. Seja de um filósofo lá atrás que pensou sobre isso, sobre a questão da Bíblia, enfim. É uma linha de raciocínio que veio até aqui. Então, quando você toma uma decisão, quando você pensa algo que está certo ou está errado, ou muitas vezes até um sentimento, isso aqui veio de uma linha de raciocínio que veio antes de você. É muito importante entender isso. Por quê? Porque a gente vê pessoas, hoje em dia, defendendo ideias de forma tão fervorosa como certo e errado, ou muitas vezes ideias ideológicas, políticas, ela não tem nem ideia de onde veio essa ideia. Ela não tem nem ideia de onde veio aquilo que ela defende. E o que eu quero trazer aqui, por que eu trouxe esse contexto? Porque quando a gente lê esse texto de Provérbios, a gente vê muita coisa aqui de valores que permeiam a nossa sociedade. E a gente acha isso normal. Você olha assim e fala, nossa, é um texto normal, é um texto óbvio. Mas ele é óbvio porque a nossa sociedade, ela é uma sociedade que ela foi criada em 3 pilares bases. A ética judaico-cristã, que veio da Bíblia, e veio dos valores cristãos também, o Ocidente. A gente tem o direito romano e a filosofia grega. Esses são os 3 pilares da sociedade ocidental. Logo, você vai ver muita coisa no direito. Fala, Emerson. Cara, legal ver você aqui. Você vai ver muita coisa no direito que veio dos romanos. E muitas vezes também do povo judeu, que trabalhava muito essa questão de leis. Você vai ver muita coisa de filosofia que veio dos gregos, veio do pensamento aristotélico e assim por diante. E você vai ver muito da nossa moral vinda da Bíblia, desses valores que vieram da Bíblia. Qual que é uma prova disso? Os povos antigamente, eles não eram monogâmicos, eles tinham várias mulheres. Tinham povos que eram muito bárbaros. Se você olhar na própria Bíblia, lá no início, o chamado Velho Testamento, você vai ver que o homem ele tinha uma relação mais bárbara. Tinha a questão de escravatura, tinha a questão de penas capitais para várias coisas, enfim. E você vai vendo que o relacionamento de Deus com o homem foi evoluindo conforme o nível dele. E você vê que o homem ele era mais cruel. Só que todos esses valores colocados pela Bíblia, quer você acredite em Deus ou não, são valores que permeiam a nossa sociedade. São valores e princípios que estabeleceram a nossa sociedade como ela é. Se hoje em dia um adultério é uma abominação, é por causa disso daqui. É por causa dessa cultura que veio se repetindo, essa linha de pensamento. E muitas das coisas que a gente acredita hoje está nesse livro de Provérbios. É um livro muito interessante, que você só vai ter a profundidade que ele tem de verdade quando você entender isso. Quando você entender que essas linhas de raciocínio, essas histórias, elas construíram a nossa sociedade como ela é hoje. E se a nossa sociedade ela evoluiu tanto, é muito por causa desses valores aqui. É a palavra de Deus sendo colocada em prática no homem.
Pô, Humberto, mas a gente vê um mundo que está indo cada vez mais pro buraco. A gente vê um mundo que as pessoas estão desprezíveis, as pessoas estão frias. De fato, de fato a gente vê esse poder destrutivo também. Só que se você parar para olhar, não seja tão pessimista. Antigamente, principalmente para uma mulher, era terrível. Você tava lá num povoado, de repente invadia um povo aqui que queria conquistar, porque eles queriam aquela fonte de água, queriam aquele território de terra, queriam aquela região estratégica. Chegava fio de espada e matava todo mundo, estuprava as mulheres, não poupava nem as crianças. Pesado, muito pesado. Isso aconteceu pela maior parte da história da humanidade. A gente tem essa era tecnológica, os direitos humanos, cara, isso aqui tem 80 anos, a era tecnológica, uns 150 anos, e super tecnologia pode colocar 30, 20, 10 anos. A gente está evoluindo tecnologicamente absurdamente, moralmente absurdamente. Mas a nossa sociedade, ela foi muito pior. Ah, Humberto, mas hoje em dia tem guerra, tem bomba, tem gente. É, tem. Mas se você olhar os valores, imagina o poder destrutivo de uma bomba atômica. Existem nações que têm bomba atômica, mas você não vê uma bomba atômica sendo utilizada. E mesmo que alguém utilize, ela vai tomar sanções, vai ser um problema do caramba. O que eu quero dizer com isso? Existem leis, existem coisas estabelecidas, existem princípios. A nossa sociedade ela evoluiu muito, ela cresceu muito, ela é super imperfeita. Mas se você for olhar os índices de fome, tem muita gente que é super crítico ao capitalismo. Ah, o capitalismo traz fome. Cara, é totalmente o contrário. Se você estudar e olhar, você vai ver que é o contrário. O capitalismo, ele tem seus problemas, muito problema, mas ele traz a possibilidade do pobre crescer. Ele traz a possibilidade de pessoas serem alimentadas. Antes do capitalismo, pessoas morriam muito mais gente, muito. Pode pesquisar dados. Muito mais gente morria de fome. Muito mais gente. Graças ao capitalismo, as fazendas começaram a produzir para vender, mercados, infraestrutura, empregos e um monte de coisa. Os índices de fome, os índices de pobreza extrema, eles caíram absurdamente. Absurdamente. Então a nossa sociedade, ela está evoluindo. Ela não está definhando. De fato, a gente tem valores morais, a gente tem muita coisa aqui que precisa ser melhorada. Mas se você vê bem, se a gente está com essa crítica tão forte sobre valores morais, sobre roubo, sobre... Caiu uma ligação aqui, às vezes pausa o nosso áudio. Deve ter voltado. Para a gente estar tão horrorizado com os crimes que acontecem, com a corrupção, com bandidos e com valores morais sendo destruídos, é porque os nossos valores que embutem a sociedade como o que é certo e o que é errado estão muito estabelecidos. Isso é bom, isso é ruim, isso é ótimo. Se a gente tem tanta repulsa pelaquilo que não é tão conservador, pelaquilo que é errado, adultério, roubo, traição, é porque o nível moral, cultural, as ideias, as linhas de ideias, elas estão altamente inseridas na nossa sociedade. Então é muito o contrário do que as pessoas estão falando. Antigamente não era assim. E a ideia é o quê? É que a gente melhore. Se os maus estão no poder, se os maus estão dominando, sabe por quê? É porque as ideias que eles começam a embutir na nossa sociedade como um vírus, elas são abraçadas. Quanto de propaganda a gente tem sobre revolução sexual, sobre uso de camisinha, sobre carnaval, sobre um monte de coisa. Um monte de coisa sendo colocada. Mas um monte de coisa também sendo inserida. Cultura de aborto, a questão de não ter filhos, a questão de ter filho é ruim. Uma propaganda gigante sobre não ter filhos e você vê que funcionou. Porque você vê um monte de casais de 30 anos, que antigamente era super normal ter 2, 3 filhos, não tem filho e nem quer ter filho. 35 anos. Cara, quando eu cheguei em Portugal, Portugal é um país que tem muito idoso. E eu andava muito pelas ruas de Alfama com a Letícia. As pessoas viam a Lara, eu ainda não tinha o Davi. Umas velhinhas, bem velhinhas mesmo. Elas chegavam assim, meu filho, minha filha,
Olha que legal que vocês têm um filho. Eu vou falar para vocês, tenham mais filhos. Eu estou aqui sozinha, meu marido morreu faz 30 anos. E se tem uma coisa que eu me arrependo amargamente é de não ter tido filhos. Eu estou sozinha. E não foi de uma, duas, três, foi muitas. Às vezes as velhinhas da janela, às vezes elas desciam o prédio, dava presentinho pro Davi não, pra Lara. E elas repetiam a mesma coisa. Agora, por que que tanta gente não quer ter filho? Por que que tanta gente quer abortar? Por que que tanta gente não encara o aborto como um assassinato? Por quê? Ideias sendo embutidas na sociedade também. Assim como essas ideias de provérbios, assim como a filosofia grega, assim como o direito romano foi estabelecido fortemente, a gente tem essas ideias, vírus, digamos assim, que são embutidas na sociedade como coisas boazinhas, que na verdade querem colocar abaixo esses três pilares. Para quem não estuda, a escola de Frankfurt, que interpreta o marxismo, o que a gente chama de comunismo, né? Comunismo, esquerdismo, socialismo, essas linhas divergentes, elas está muito bem documentado. Livros de Antônio Gramsci, Saul Alinsky, entre vários intelectuais nessa parte de esquerda. Eles falam que enquanto esses três pilares estiverem estabelecidos, eles não conseguem colocar os pilares deles. Então tudo que eles vão criando e jogando na sociedade é para destruir esses três pilares. A maior parte do povo nem sabe disso, acha que é teoria de conspiração, mas isso aqui está nos próprios livros dos mesmos. E aí você vai vendo um monte de ideias sendo colocadas, sendo estabelecidas na sociedade, para quê? Para destruir esses três pilares. E muita coisa vem dando certo. E você vê a sociedade, ela caindo de um certo nível moral, caindo dos princípios pré-estabelecidos. E são linhas de raciocínio que são colocadas. Por isso que é muito importante a gente estudar. Por isso que é muito importante a gente não ser só manipulado. Porque senão a gente fica tomando decisões, a gente fica tendo ideias que não vêm da gente. Lembra do que eu falei no início da live? As ideias que a gente tem, elas não vêm da gente. Elas vêm de uma continuação. E às vezes você tem uma ideia, você tem uma convicção muito forte. É cultural. É extremamente cultural. E essas culturas, elas estão sendo embutidas. Agora eu quero trazer um ponto. O que eu falei para você? Por que os maus estão no poder? Porque os bons não reproduzem. Porque os bons não educam filhos. Porque os bons estão fugindo dos princípios. Porque os bons estão sendo alienados com ideias que fogem daquilo que é o ético, do que é o normal, do que é a lei de Deus. É cada vez mais as pessoas vão levando como normalidade. Exatamente, Vanessa. Cada vez mais as pessoas vão levando como normalidade. E aí, quando nasce uma nova geração, ela acha que é normal. Você quer um exemplo aqui? Eu não tenho medo nenhum de ser polêmico, até porque isso aqui não era nem para ser um assunto polêmico de passagem. Liberação de maconha. Por que as pessoas querem liberar maconha? Por quê? Por quê? Se todo mundo já tem acesso agora que não é liberado. Quando você libera, você manda um aviso para a próxima geração. Isso aqui é normal. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um cigarro. Isso aqui é uma cerveja. Isso aqui é normal. Aí o que acontece? Para a sua geração, ela já começa a piorar um pouco. Mas agora a geração seguinte, ela já cresce sabendo que aquilo é normal. E os filhos dos seus filhos, os seus netos, eles estão inserindo num mundo onde todo mundo fuma e é normal. Eu lembro quando eu estava na escola, eram as pessoas meio marginalizadas que fumavam maconha. Claramente, era um negócio que eu tinha repulsa. Quando eu fui crescendo e a minha geração começou a se tornar a geração de adolescentes, já era uma coisa diferente, que não acontecia na geração anterior. Um monte de amigos meus fumavam maconha. Alguns cheiravam cocaína. E era uma coisa mais normal. Hoje em dia eu converso com os professores da minha época, que eles ainda dão aula, eles falam, tem gente acendendo baseado dentro da sala de aula. Todo mundo praticamente fuma maconha. Quer dizer, você vê que é uma coisa que é inserido e para outra geração se torna normal. Tipo, é normal para eles, é natural, é bom, é normal, faz bem, barará, barará, barará. Aí qual que é o próximo passo? O próximo passo é uma coisa muito pior. Aí você pensa, mas isso aqui é uma coisa normal da sociedade. Não é, não é. Se você estudar, eu trouxe alguns autores aqui, mas tem vários. Eles explicam que eles queriam fazer uma revolução
através do quê? Do patrão brigando com o empregado, na verdade o empregado brigando com o patrão, o povo dominando, a revolução, a ditadura do proletariado, só que eles viram que isso aqui não funciona, as pessoas não querem lutar. No fim das contas, o cara está recebendo bem do patrão, ele está feliz, ele não quer lutar com o patrão. Então eles descobriram que não adiantava eles fazerem isso. Eles precisavam fazer uma revolução cultural. Aí você vê negro brigando com branco, hétero brigando com homossexual ou o contrário, e um monte de subdivisões na nossa sociedade. Para quê? Para fazer a gente brigar, para fazer a gente não se tornar unido, um povo forte, para fazer a gente virar um povo dissipado. Aí perde-se valores como a bandeira, o patriotismo, a busca por Deus, ridiculariza-se a Bíblia, ridiculariza-se a moral, valores conservadores que era para ser algo normal se torna uma coisa extrema direita, extremismo. Onde já se viu ler Bíblia, falar de Bíblia, defender valores é extremismo hoje em dia. A imprensa fala isso abertamente, extremista, extrema direita, blá. Engraçado que não existe direita, né? Mas enfim, a gente acaba resvalando em política porque a política está em tudo. Se você olhar, a Bíblia é política, a gente está falando de reis, a gente está falando de poder. Então, isso também é um princípio de uma ideia que às vezes a gente pensa que é nossa, mas não é. É uma ideia que é inserida também. Olha, não pode falar de política, não pode falar de política, não pode falar de política. Não... Aí o que acontece? O povo fica com essa ideia de que não pode falar de política. Política, religião e não sei o que não se discute. É mais uma ideia que é colocada para dominar. Na real, eles querem que o povo não discuta isso. Para quê? Para eles dominarem sem problemas. Isso é colocado claramente. E eu estou levantando essa questão de provérbios por quê? Porque você vai ver um monte de coisas escritas na Bíblia que levaram o homem ao que a gente é hoje. Muitas coisas você vai ver que você fala, pô, não faz sentido. Deus está normalizando a escravatura lá no início. Mas se você olhar, Deus ele criou normas para naquela época que era normal o escravo ele não sofrer como ele sofria. Olha, você não pode punir dessa forma, você não pode fazer isso, não pode fazer isso. Eu não estou falando que é certo, mas eu estou falando que Deus ele age de acordo com o nível do homem. E foi evoluindo, 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 até chegar a um ponto de lapidação muito maior, conforme o homem está preparado. Ao ponto de que não existem escravos, não é mais aceito essa ideia hoje em dia. Não é mais aceito um monte de ideias que tinham lá atrás. Só que a Bíblia, ao mesmo tempo que ela é atemporal em valores, ela é temporal nas suas histórias. É muito importante a gente entender isso. E essas histórias, esses contos, essas coisas que aconteceram, elas lapidam as ideias para a gente ter uma sociedade mais justa hoje em dia. Tá? E o que eu quero trazer para vocês é isso. Eu quero que vocês leiam o livro de Provérbios, mas leiam ele com esse olhar que eu trouxe aqui para vocês hoje. De que tudo isso que está sendo escrito aqui serve para a gente moldar uma sociedade, que serve para a gente moldar um mundo melhor. Aí você vai ver que vai fazer muito mais sentido tudo que você está lendo. Muita coisa que parece super normal, mas na verdade é super normal porque a nossa sociedade está pautada em provérbios. A nossa sociedade está pautada na Bíblia. Quando você vai fazer um juramento diante do juiz, você coloca a mão na Bíblia, não é? É isso. São os valores que trazem a nossa sociedade para o que ela é. São os valores que tiraram a gente de um mundo bárbaro e trouxeram a gente para o mundo que a gente vive hoje. E são os valores que querem destruir a todo custo. E a maioria do povo nem sabe disso. Você sabe disso agora. Então, procure mais conhecimento. Como dizia o profeta Isaías, acho que é Isaías que falou isso, né? Eu não lembro se é Isaías ou se é Miqueias. Meu povo sofre por falta de conhecimento. É isso. Os maus eles dominam através de ideias. Ideias. Se você olhar o mundo espiritual ele gira em torno de ideias. O que são ideias? São coisas invisíveis que fazem ações em coisas visíveis. É o imaterial guiando o material. As suas ideias elas não existem assim no plano físico. Mas elas que fazem seu braço mexer, elas que fazem sua boca falar, elas que fazem você praticar o mal com o seu vizinho ou o bem. O mundo espiritual, os nossos inimigos espirituais, eles estão dentro da nossa cabeça. O mundo espiritual é isso.
se você olhar uma pessoa doida da cabeça, se você olhar a relação que a psicanálise trata com uma pessoa louca, de uma pessoa que a igreja, dependendo da denominação, fala que é endemoniada, bate muito, 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 muito. Por quê? Porque esses demônios, eles estão dentro da cabeça, eles estão dentro desse plano. A nossa cabeça, a nossa mente, ela se comunica através de ideias, seja com o plano espiritual, através das nossas orações, seja com a nossa existência entre nós. Você vai ver irmãos gêmeos que sentem um ao outro, mesmo que estejam distantes. Você vai ver insights que principalmente um casal muito unido vai ter. Às vezes a Letícia pensa uma coisa, eu penso a mesma coisa. É aquilo que a Bíblia fala, né? De quando você casa, você vai ser uma só carne. Então você vê que existe uma conexão entre as mentes. E o mundo espiritual é isso. Tá? Então, o que eu posso dizer para vocês é se conectem. Se conectem com a essência de vocês. Se conectem com a essência daquilo que é certo. Porque as ideias tortas, elas querem destruir tudo isso. Leia Provérbios. Essa é a minha recomendação. Leia Provérbios e comece a perceber que cada palavra que está sendo escrita aqui não só está ensinando a sua vida, mas moldou a sociedade e os valores que a gente acha certo e errado hoje em dia. Estão pautados nisso aqui. Você pode olhar e você vai falar, uau, realmente. Tem um monte de coisa aqui que eu olho e falo, isso aqui é óbvio. É óbvio porque foi colocado como óbvio. Pois foi colocado na cultura da nossa sociedade. Tá bom? Então a grande mensagem de hoje é essa. As nossas ideias não vêm da gente. Elas vêm de uma linha de raciocínio de toda uma humanidade, de alguém que parou e pensou. E essa ideia foi aceita. Tá bom? Isso aqui vai mudar tudo. Vamos fazer a nossa conexão de hoje. Muito legal ver vocês aqui. Eu comecei um pouco tarde hoje. Ainda deu problemas técnicos. Eu tive que reiniciar a live. Peço desculpas para quem acordou mais cedo. Mas vamos tentar fazer isso aqui mais pontual. Vamos lá. Eu quero que você feche os seus olhos. E vamos respirar fundo 3 vezes. Para a gente se conectar com o presente, com o agora. E fazer a nossa oração. Vamos lá. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. Te agradecemos imensamente por mais esse dia, por esse dia abençoado, por estarmos aqui compartilhando dessa mensagem juntos. Que o Senhor nos abençoe, direcione, ilumine, traga um ótimo e excelente dia para cada um que está vendo essa live ao vivo, para cada um que vai ver essa gravação. Que a sua luz esteja conosco, guiando nossos caminhos, guiando nossos corações e nos ajudando a nos desviarmos daquilo que não é certo, daquilo que não é ético, daquilo que está contra a tua lei. Que venhamos ter distinção do que é certo e que é errado. E que venhamos nos conectar muito com a sua palavra. Assim seja. Amém. Respira fundo. Estica seus braços. Assim, ó, 2025 é o meu ano. A gente tá no meio do ano, mas 2025 é o seu ano. Tem coisas maravilhosas para você viver aí nesse ano. Vamos embora. Se você é nova aqui, todas essas lives vão pro Spotify. O link tá na minha bio, no podcast. Tem um destaque escrito podcast também. Entra lá, segue o podcast 5x22, dá 5 estrelas lá no Spotify. Você vai lavar a louça, vai fazer alguma coisa, coloca lá para ouvir. Sempre tem uma mensagem para você. Dia de sábado é uma mensagem bíblica. Dia de semana a gente fala sobre mentalidade, a gente fala sobre empreendedorismo, sobre valores muito legais que vão te ajudar muito. Tá bom? E é isso, gente. Um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe muito vocês. E ó, tamo junto, contem comigo. Amanhã, 5h22, pontualmente, a gente tá aqui de novo. Tamo junto. Tchau, tchau.